Continuando o assunto sobre composição química da célula, vamos falar sobre os elementos minerais. Os elementos minerais, eles vão representar cerca de 1% da composição celular. São necessários em concentrações da ordem de miligramas por litro de cultura, ou seja, uma pequena quantidade, mas essa pequena quantidade ela é fundamental para o desenvolvimento do bem-estar e do organismo, para que tudo funcione normalmente. Sua função principal é como regulador da atividade celular. Vão ser encontrados na forma de insolúvel ou dissolvidos em água. Lembrando que a água ela vai ser o nosso solvente universal de uma grande polaridade. Outro elemento químico muito importante, que já falamos bastante indiretamente dele, é o fósforo, porque é importante na regulação do metabolismo celular e no fornecimento de fosfatos para a geração de energia, além de ser essencial para a síntese dos ácidos nucleicos, que seria a adenosina trifosfato, que é a ATP, que é a molécula geradora de energia, como nós vamos ver na animação seguinte. O ATP ele vai ser formado por 3 moléculas de trifosfato, mais uma molécula de ribose e uma molécula de adenina. Ribose com adenina vai formar adenosina, por isso que é chamado de adenosina trifosfato. Uma das moléculas mais importantes que nós temos é o ATP, porque o ATP ele vai ser a molécula carreadora de energia para todas as células. Todas as grandes reações químicas que vão ocorrer, sendo elas realizadas pelo processo de fotossintéticos, através da luz, do sol ou dos alimentos, ou até mesmo da respiração celular, são realizados por essas moléculas. Ele vai ser formado por uma molécula de ADP, ou seja, eu vou ter uma adenina ligada com uma ribose, formando adenosina, mais 2 moléculas de fósforo, formando difosfato. Quando eu vou precisar da energia para o desenvolvimento celular, eu vou acoplar uma molécula de fosfato, formando ligações anidridofosfóricas, que seria o quê? A incorporação de 3 moléculas de fosfato com a adenosina. Por isso que vai formar a adenosina trifosfato. Quando a reação ocorre, eu vou perder novamente uma molécula de fósforo, além de eu perder água ou outros nutrientes. E essa energia, portanto, ela é disponível pela célula, chamada para o trabalho ou a síntese química. Trabalho é aquele trabalho da física que vocês estudaram no ensino médio, ok? Então, nós vamos ter aí sempre moléculas de ADP, sendo incorporadas com uma molécula de fósforo, transformando-se em ATP, gerando essa energia gerada, ela vai perder um fósforo, voltando para a ADP, um ciclo, portanto. Como vocês podem observar, esta é uma molécula de adenosina trifosfato, tá? Então, ela é uma molécula visualizada aí em 3D. O potássio, ele é outra molécula muito importante celularmente. Ele vai participar do processo da excreção, além da produção do impulso nervoso, que é formado pela bomba de sódio e potássio. O magnésio, ele é cofator de enzimas. Vai participar na ativação das enzimas glicolíticas, porque ele vai quebrar a glicose e vai estimular a síntese de ácidos graxos essenciais, além de estimular a bomba de sódio e potássio. O cálcio, ele vai estimular o crescimento celular pela incorporação na parede celular e a membrana plasmática. Vale ressaltar que o excesso de cálcio ele também vai prejudicar o organismo, principalmente determinados órgãos, como os rins, causando sais de cálcio, ou também chamado de pedra nos rins ou cálculos renais. Outra molécula mineral é o ferro, necessário para a síntese de citocromos e de certos pigmentos.
As vitaminas, elas vão ser compostos orgânicos imprescindíveis para algumas reações metabólicas específicas, requeridas pelo corpo em quantidades mínimas para realizar funções celulares. São usualmente classificadas em 2 grupos, com base na sua solubilidade, estabilidade e a ocorrência em alimentos. Os 2 grupos de vitaminas vão ser as hidrossolúveis e as lipossolúveis. Nas hidrossolúveis, nós vamos encontrar tiamina, riboflavina, niacina, biotina, ácido pantotênico, ácido fólico, cobalina, peridoxida e o ácido ascórbico, que é a vitamina C. As lipossolúveis, nós vamos ter a vitamina A, D, E e K. Suas funções é agir como coenzimas ou parte das enzimas responsáveis por reações químicas essenciais à saúde humana, além de manter a saúde ideal e a prevenção de doenças crônicas. Os ácidos nucleicos. Os nucleotídeos vão ser unidades estruturais básicas dos ácidos nucleicos. Eles podem ser de DNA, com a molécula do ácido desoxirribonucleico, ou do ácido ribonucleico, do RNA. Vão ser constituídos por bases purinas, que vai ser a adenina e a guanina, ou pirimídicas, também chamadas de pirimidínicas, quanto citosina e a timina, além da ribose ou da desoxirribose e do agrupamento fosfato. O DNA ele é um polímero formado por nucleotídeos, sendo açúcar desoxirribose, e as bases purinas e as pirimídicas, quanto citosina, timina, guanina e adenina, proporcionando a formação dessa dupla fita, portanto, de DNA. Eles vão ser unidos por ligações fosfodiestres entre os átomos específicos do anel do açúcar, conhecido como átomo 5' e 3', tá? E aí nós vamos ter, como mostra aí na figura, um exemplo, e por essa razão dessas extremidades da cadeia polinucleotídica, a extremidade 5' tem um grupo fosfato livre e a outra extremidade, a extremidade 3', um grupo hidroxila livre. Um dos nucleotídeos ele é ressaltado por um quadro cinza, uma das ligações fosfodiestres formadas pelo grupo fosfato, que seria um nucleotídeo, e o nucleotídeo adjacente, que é ressaltada em amarelo. Tá? A sequência linear dos nucleotídeos da cadeia polinucleotídica geralmente é abreviada por um código de uma letra e a sequência é sempre lida a partir da extremidade 5'. No exemplo, no caso, vamos ter a sequência GATC. O comprimento linear do DNA ele pode variar entre 2 metros de comprimento. As ligações fosfodiestres vão ser ligações duplas entre adenina e timina e ligações triplas entre citosina e guanina. Essas ligações vão estar localizadas entre adenina e timina no ângulo de 50 a 51 graus, ligando-se os átomos de hidrogênio e oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e nitrogênio. E na citosina com a guanina vão ligar os átomos de hidrogênio e oxigênio, nitrogênio e hidrogênio, oxigênio e hidrogênio, formando ângulo de 52 a 54 graus. Por isso, forma-se o que equivale a uma hélice. O RNA ele é responsável por decifrar as informações do DNA e carregar a sua instrução. Assim como o DNA, o RNA ele vai ser composto também por nucleotídeos, porém vai se diferenciar porque o açúcar principal é a ribose e a base pirimídica timina ela vai ser substituída pela uracila. Portanto, nós temos a porcentagem diferentes de A com T e C com G. Seria A com U e C com G.
Nós vamos ter alguns tipos de RNA. Os principais são o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. O RNA mensageiro, ele vai ser produzido pelo DNA no núcleo e ele vai levar a mensagem até o citoplasma, associando-se aos ribossomos. O RNA ribossômico, ele vai ser o maior de todos, o mais comprido, é matéria-prima para a formação dos ribossomos e sem os ribossomos não existe a tradução. O RNA transportador, ele em certas regiões vão apresentar 3 bases livres que vão ser chamadas de anticódon, onde será capturado os aminoácidos do citoplasma e leva até os ribossomos. Esses aminoácidos, eles podem ser carregados por 2 até 3 tipos de RNA transportador. E com isso, nós encerramos a nossa segunda parte da aula, composição química da célula. Até a próxima!